Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Flávia Yoshimura e se você está vendo esse vídeo, eu acredito que é porque você está infeliz, insatisfeito no seu trabalho e o meu objetivo aqui é trazer ferramentas, ideias, inspirações, exemplo e também a minha história para que você possa mudar a sua realidade. Porque sim, você pode ser feliz no seu trabalho. E primeiro de tudo eu queria te parabenizar, né? Porque só de você ganhar consciência e estar buscando informação, buscando novas formas, já é o primeiro passo, né? Para que você avance aí na sua jornada e descubra novas formas, novos caminhos. Esse inconformismo até, né, de dentro, assim, de querer mudar, é a primeira coisa. Porque muitas pessoas estão conformadas com o que foi ensinado, né, o que a maioria das pessoas vivem, e elas simplesmente sobrevivem, né, simplesmente acordam todo dia e vão seguindo no automático, sem se questionar, sem buscar por novas alternativas, né? Sem questionar a realidade em que elas vivem. Então, a primeira coisa é você se questionar, é você se colocar nesse estado de inconformidade com o que, é, com o que a maioria faz hoje, né? Com o que a boiada faz e segue. Então, realmente, para a gente criar uma vida que esteja alinhado ao nosso coração, à nossa verdade, à nossa pura essência, esse questionamento e o autoconhecimento ele é essencial, é um passo assim que não tem como fugir dele, né? Porque muitos dos nossos desejos, das coisas que a gente vai traçando na nossa vida, vai criando, eles não são nossos puramente, né? Eles de alguma forma são, né? Porque vem da nossa história, vem do que a gente aprendeu, foi muito do que você foi, né, condicionado a desejar, entende? E às vezes esse desejo, né, muitas vezes, aliás, muitas pessoas, esse desejo não está alinhado com a natureza daquela pessoa, com a essência daquela pessoa e com o que ela veio trazer no mundo, algo que é só dela, é só seu. Tem uma contribuição no mundo que é só sua e que ninguém mais pode trazer da mesma forma que você, porque você é único. Parece meio clichê, né? Mas é a mais pura verdade, é a mais pura verdade, né? Ninguém pode te substituir, certo? E, e ganhar consciência disso é muito, muito importante. Mesmo que às vezes inconscientemente a gente não acredite, né, que é possível criar, porque é a realidade que a gente está vivendo, essa ganhar consciência e a partir desse consciente você mergulhar no seu subconsciente, na sua mente, investigar isso é muito importante, tá? É o primeiro passo. Então, eu queria compartilhar com você porque eu sei o que é isso, porque eu vivi isso, né? Eu me vi assim seguindo um dia a dia, vivendo uma rotina que não me trazia a felicidade que eu buscava, né? Que não respeitava a minha essência, porque eu não tinha consciência dela, né? Eu não tinha autoconhecimento tão profundo como eu tenho hoje para saber direcionar isso na minha vida, como o meu subconsciente está influenciando na minha vida, como as minhas crenças, como o meu sistema de crenças estão criando a minha realidade. Então a gente tem que, além desse autoconhecimento, começar a buscar como que tudo isso, como que eu estou criando essa realidade hoje, o que que é isso? Né? E quando a gente fala da lei da atração, que muitas pessoas se enganam, é que elas acham que elas têm que repetir afirmações, 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 enfim, e achar que vai atrair determinada coisa na sua vida. Sim, isso pode acontecer, mas onde é mais potente você utilizar a lei da atração é no seu subconsciente, porque é o que está governando 95% da sua vida, né, das informações, é o que está manifestando na sua vida 95%. Então, a mente consciente, ela só tem 5%. Então, ela sozinha
não tem tanto poder, né? Então, o poder realmente está em você mergulhar no seu subconsciente, compreender por que é que você está vivendo determinada situação na sua vida, por que é que você está criando a sua realidade dessa forma que você está vivendo hoje, sendo ou infeliz no seu trabalho, fazendo algo que você não gosta, que você não se sente realizado, ou se sacrificando tempo com a sua família, sacrificando a sua felicidade, a sua saúde, para a sua sobrevivência, né? Isso tem uma razão, tá? Porque é a forma, né, que a gente foi, e a maioria de nós foi condicionado assim, né? É a história que a gente traz, né, nesse inconsciente coletivo que a humanidade vive hoje. E vamos pensar, pensa comigo. Você acha que tem que ser assim? Você acredita que o trabalho tem que ser essa dor, esse sacrifício na sua vida? Ele não precisa. Ele pode ser, se você escolher que seja, né? E só às vezes a gente vê o trabalho só como um meio de sobrevivência, certo? E aí o que eu quero propor para você é começar a repensar esse significado do trabalho como uma forma de servir para o mundo, servir da sua energia para o mundo. Isso pode ser de diversas formas. E você não precisa mudar do seu trabalho, você não precisa mudar hoje, né, o que você faz para ter essa forma de pensamento diferente. Com o que você faz hoje, você adotando essa visão, essa forma de pensar, você já vai mudar a forma como você se sente internamente em relação àquele trabalho. Tá? Então, quando você coloca, você traz essa nova configuração de que o seu trabalho é o seu servir no mundo, que a forma de você receber o seu dinheiro, o seu sustento, né, que é uma energia, dinheiro é uma energia de troca, certo? Então, a forma de você se realizar também, né, é essa realização profissional, né, essa forma, que é interna, não é? E aí, às vezes a gente está buscando algo por status, né, e tudo bem, a gente quer também ser reconhecido, a gente quer ser reconhecido, né, pelo valor que a gente entrega para o mundo, tá? Mas muitas vezes, o que faz esse anseio, às vezes, para ser reconhecido, às vezes pelos seus pais, pela sociedade, ela vai te fazer seguir por caminhos que não é da sua própria natureza. Porque o que o outro valoriza, não necessariamente você dentro de você, né? E aí o que você acha que o outro valoriza, né? Não necessariamente ele valoriza, ou enfim. Então, muitas pessoas seguem carreiras, seguem caminhos, né? Para quê? Para se provar para os pais, né? Seguindo a vontade dos pais, sem, às vezes, conseguir questionar e se colocar, né, sem conseguir entrar num autoconhecimento profundo para saber o que realmente a essência dela, a natureza dela quer viver, né, o que a sua alma quer expressar aqui na Terra. E eu acho que você sabe, né? É tão fácil ver isso. É tão fácil. Eu via tanto isso na vida das pessoas, como muitas vezes a gente está só seguindo, sabe? Sem se questionar. E você pode ver isso na expressão delas no trabalho. Você pode ver isso na forma como elas lidam com os desafios, na forma como elas né, se comunicam, na forma como o que é aquilo para ela, o que é ir para o trabalho para ela. Então, eu acho que na nossa humanidade a gente tem um grande aí desafio, uma grande tarefa mesmo de transformar a forma como a gente vê o trabalho na nossa vida, né? É a sua forma de servir, né? E que sim, te traz, pode ter a energia do dinheiro, te traz prosperidade como uma forma de troca. Então eu dou e eu recebo, né? Isso é lei, é equilíbrio, né? A gente começa a perceber que essa forma de pensar do significado que as coisas têm na nossa vida, ela vem aí de um contexto histórico, né? Do significado do trabalho,
E desde esse inconsciente coletivo, como humanidade, e também dos nossos ancestrais, né, do nível genético. Genético. Eu pude ver isso, por exemplo, falando com a minha mãe, né, a partir dessa conversa, da forma como ela via o trabalho, e que sim, precisava de um sacrifício, você precisava abrir mão, né, de muita coisa na sua vida por causa do trabalho, né, para garantir esse sustento, para garantir essa prosperidade, e eu via isso desde criança. Eu aprendi isso desde criança, né, quando eu vi que eu tinha que dividir a minha mãe com o trabalho. que o trabalho recebia mais a minha mãe do que eu, né? Então, desde criança, a gente está sendo ensinado, então isso é passado, né, de geração para geração, a gente vem aprendendo como que é a vida, né? E eu te pergunto, imagina, né, como que você via o trabalho dos seus pais quando você era criança? O que isso significava para você? O que o trabalho passou a significar para você ali desde quando você era criança, quando você via seus pais indo trabalhar? Como era a relação deles em relação ao trabalho, né, em relação ao dinheiro? Como que era essa dinâmica na sua família, na sua realidade, certo? Muitas vezes a gente está só replicando isso, muda algumas coisas, evolui em outras, mas a gente está replicando, né? Então, quando você se questiona e você busca outra forma, você consegue transformar isso dentro de ti. Né? E às vezes muda um pouco a realidade, mas o sentimento é o mesmo, entende? Então, por exemplo, alguém que veio de uma família muito simples e que os pais, né, se dedicavam muito, muito, muito fortemente em relação ao trabalho, enfim, para conquistar aquela criança, viu aquela situação e aí ela começa, né, ela cresce muito, depois se torna um adulto muito próspero, enfim, só que às vezes o sentimento que ela tem em relação ao trabalho é o mesmo, né, ela tem que abdicar dos relacionamentos dela, para o trabalho mesmo, ela luta para ter essa prosperidade, né, para quebrar esse padrão da prosperidade, mas às vezes o sentimento em relação ao trabalho, aquela mesma dor interna se mantém, tá? Então, a gente tem que estar bastante atento com isso, né? Como que a gente está, qual que é a relação com o trabalho é um relacionamento, né? Não tem, isso é um relacionamento. Então, como que é o seu relacionamento com esse trabalho, né? Com essa fonte de prosperidade, né? E também de dinheiro. E aí, a partir do momento que você começa a investigar esses padrões genéticos e desde a sua infância e também desse inconsciente coletivo, você vai receber algumas, sabe, chavinhas, algumas insights, né? Alguns insights do que é que você está criando na sua realidade, por que é que você está criando a realidade que hoje você cria, tá? Então, por exemplo, na minha família, tinha muitas questões de idas e vindas do Japão, Brasil, né, em relação ao trabalho, tinha crenças de que no Brasil não dava certo. Então eu vi a minha família indo e voltando, Brasil, Japão, né? Tinha muito, muito disso. Isso vinha lá desde os meus bisavós, né? Que vieram do Brasil, do Japão para cá durante a Segunda Guerra Mundial. E na verdade, o sentimento que existia era assim de um arrependimento, né, de ter vindo para o Brasil, de algo ter sido enganado, né, porque tudo que eles foram vendidos de que era o Brasil não era bem a realidade quando eles chegaram aqui, né, e aí eles tiveram que entrar assim num processo de trabalho muito diferente do que eram antes. Eles eram empreendedores lá no Japão, enfim, chegaram no Brasil e foram, né, para a roça, né, pra fazenda, enfim, trabalho mais duro, pesado, né? Então eu vi que tinha muitas questões ali, né, nessas relações, né, Brasil-Japão, crenças de que no Brasil não dava certo. Eu, quando criança, meus pais mudaram para o Japão, desde criança, então eu vivi isso também,
E dentro de mim tinha algo que falava, você tem que ir embora, sabe? Tem que sair daqui. Depois quando eu vim pro Brasil, né? Então, de algo de que não daria certo aqui, né? Minha mãe prosperou muito no Japão, né? Quando ela foi, ela criou escola, empreendeu, enfim, cresceu bastante. E depois, na volta para o Brasil também, não foi. Foram muitas decepções, né? Muitas perdas de dinheiro e questões com trabalho, empreendendo, enfim. Então, isso tudo é crença. Isso tudo são programações que você recebeu da história dos seus ancestrais, desse inconsciente coletivo e do que você viveu na sua infância. Né? Isso tudo é a forma como você aprendeu e registrou isso na sua vida. Né? Qual o significado que essas experiências tiveram para você? E se a gente não olha para isso, a gente simplesmente continua mantendo padrões, ciclos, até que uma hora você fala, tem que mudar isso aqui. Até que esse inconformismo vem pra ti, assim, você fala, eu tenho que mudar isso daqui. Eu tenho que transformar, não é mais o que tá ressonando na minha vida, eu não aguento mais. E foi nesse eu não aguento mais que eu cheguei, né, no meu trabalho, que eu cheguei com a minha rotina, com o meu dia a dia, onde eu via toda a minha vida ali, em volta do meu trabalho, e eu presa, eu me sentia presa. Eu me sentia presa ao trabalho que eu tinha, no mercado financeiro, em relação ao dinheiro, ao meu sustento, minha sobrevivência, as obrigações que eu tinha que cumprir, e ao padrão de vida que eu queria manter. E eu me via ali presa e infeliz. Eu tinha conquistado tudo o que eu queria, tudo o que eu determinei, onde eu queria morar, onde eu queria estar morando, o trabalho que eu queria, quanto que eu queria ganhar, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. E que eu queria crescer rápido. Eu me via... E assim, as coisas aconteceram muito além do que eu imaginava. Né? Muito além do que eu achava até que era possível, assim, sabe? Tinha algo assim que... Mas com muita dedicação, né? Muito esforço, muito abdicando de muitas coisas na minha vida, né? De férias, de relacionamento, né? E aí chegou um momento que eu realmente não aguentava mais. Mas eu vi que que eu conquistei o que eu queria, sabe? Eu cheguei a um momento que eu vi que era tudo que eu quisesse, eu conseguiria. Se eu quisesse seguir naquele caminho, eu seria muito sucesso, né? Esse sucesso que eu almejava, desse cargo mais alto, de cargos, né? Que você tem que subir, eu trabalhava no mercado corporativo. E tudo que eu vislumbrava, eu estava criando. Só que aquele vislumbre não estava alimentando a minha alma. Né? E eu usei muito a lei da atração. Eu usei muito todo o conhecimento que eu já buscava em relação a lei da atração, a energia, né? A ser grata, enfim, eu usei tudo. E eu consegui. Né? E eu via que se eu quisesse crescer, eu ia crescer. Só que eu não estava em harmonia comigo mesma. Só que eu vi que aquele caminho precisava mudar. E eu senti muita até ingratidão por tudo que eu tinha conquistado. Porque era como se nada daquilo realmente estivesse valendo na minha vida. E é aí que a gente precisa começar a rever valores. Quais são os valores, né, que você quer manter na sua vida? Tanto do seu trabalho como as pessoas que estão ao seu redor. Quais são as prioridades que você quer, né, manter na sua vida? O
que é irredutível para você, o que é que você não abre mão na sua vida. Então você precisa começar a olhar para isso e não se limitar. Não se limite. Se para você é essencial estar do lado da sua família, né, você nunca vai ser feliz, mesmo que você seja muito próspero, né, no seu trabalho, enfim, aqui dentro sempre vai existir uma falta. Né? Se para você é essencial poder estar, não ir para um lugar todos os dias, como era o que eu sentia que eu tinha que ir para todo dia para o mesmo lugar, no escritório, né, e eu me sentia presa, era como se minha alma estivesse presa em 4 paredes, era isso que eu sentia. E eu sentia que eu podia estar contribuindo para o mundo de uma forma muito maior do que eu estava contribuindo. E não é sobre o lugar, não é sobre as pessoas, é sobre mim. É só sobre você, é sempre só sobre você. Porque para mim, para Flávia, para minha essência, para minha natureza, para quem eu sou, né? Eu podia estar contribuindo de outra forma para o mundo. Entende? Então não é sobre julgar o lugar onde você está, não é sobre julgar as pessoas. Cada um está na sua jornada. E ver isso dentro de mim, né, foi muito importante. Só que eu tive que sair de um lugar onde eu comecei a ser ingrata comigo e com tudo o que eu tinha conseguido, com tudo o que eu tinha evoluído, aprendido, conquistado, para me tornar grata, para aceitar o meu momento. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o que eu vejo é, às vezes, as pessoas ficando num passado ou num futuro. Né? Quando, na verdade, tudo que você tem é o seu presente. Não importa onde você está. Não importa o que você está fazendo. Você tem que estar bem. Você tem que priorizar a sua felicidade hoje. Não coloque que você vai ser feliz quando você sair desse trabalho, quando você mudar o seu trabalho, quando você estiver ganhando tanto, quando você atingir tal cargo, quando você. Não, é hoje. É hoje. E parece muito simples isso que eu tô falando, né? Mas não é. Não é, não sei se simples é a palavra, né? Mas parece assim muito, como falo? Nem sei dizer, mas isso é muito importante. Isso é muito importante. E é uma virada de chave. A minha vida começou a mudar quando eu entendi isso. Porque eu ficava, né, nesse futuro num auto-julgamento, né, de que eu tinha que mudar e que eu não sabia o quê, e que eu não estava feliz. Né? Mas quando você compreende que não importa onde você esteja, não importa o que você faça hoje, você tem que mentalizar ser feliz hoje. É hoje, você só tem hoje. Porque o seu hoje está criando o seu futuro. Às vezes a gente tem uma visão de tempo como se fosse algo linear, né? Eu passo por fase A, B, C e aí eu vou ser feliz. E aí eu vou chegar em determinado lugar. A vida não é assim. É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. É como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. O seu futuro está acontecendo agora. Ele está em outras linhas de tempo sendo criado. Por isso que a gente consegue ver o futuro. Isso é outro tópico. Mas a sua vibração,
o que você está emanando hoje por meio dos seus pensamentos, por meio dos seus sentimentos, eles estão criando o seu futuro. É o que você está atraindo. E com base nas suas crenças, né? Que guia tudo isso. Então, se você quer ser feliz no seu futuro, você tem que ser feliz hoje. Se você quer ser feliz no seu trabalho, se você quer se sentir contribuindo no seu trabalho, você tem que contribuir hoje. Entende? Então eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Isso foi um amigo que me falou uma vez, eu compartilhando com ele tudo que eu estava sentindo. Ele falou: Flávia, você não está sendo grata. E era alguém muito próximo que estava, né, ali comigo no meu trabalho, enfim, e se tornou um verdadeiro amigo, assim, e até de um cargo, assim, mais alto. E ele falou: Flávia, você não está sendo grata. E foi alguém que viu toda a minha jornada, né? Você não está sendo grata por tudo que você conquistou, por toda a sua dedicação, por todo o seu caminho. E você não está sendo grata pelo que você recebeu, porque você recebeu muito. E ali eu vi que realmente eu não estava sendo grata. E quando você é ingrato, o que você está atraindo? O que você está criando no seu futuro? O que você está criando na sua vida? Ingratidão. Então eu vi que ali eu precisava mudar o meu pensamento. Eu precisava mudar dentro de mim, porque a sua vida, o seu trabalho, ela só vai mudar se você mudar dentro de você. Tudo que você está criando está compatível com a sua vibração. Então, se você quer mudar o externo, você tem que mudar a sua vibração interna. Né? A matéria é só uma ilusão. No fim, se você for ver ali átomo, né, o átomo da planta, de tudo que está ao seu redor, é energia. Energia. Então você tem que mudar a sua energia, a sua vibração para criar o seu entorno, para materializar a sua realidade. Tá? Porque a partir do momento que você muda essa vibração, você não vai estar mais compatível à vibração daquele lugar ou daquela realidade. As coisas vão começar a mudar. Gente, realmente muda. Realmente muda. E pra mim foi tipo como mágica, assim, sabe? Parece até mágica, as coisas vão chegando com facilidade. Os caminhos, eles vão se apresentando. E às vezes você não sabe, né? Era uma das coisas que tinha pra mim. Eu não sabia o que era que eu queria. Não sabia. Não sabia que eu queria mudar, né? Isso me doía muito e eu me julgava muito porque eu não sabia o que era. Então eu parei de focar no o que era com como eu iria me sentir. Você começa a focar como que é essa outra forma. Sem focar no que exatamente, mas como você se sente em relação ao seu sentir, como seria a sua vibração de estar fazendo algo, né, que você sente essa gratificação, que você se sente servindo no mundo. Então você para de se perguntar, né, e se questionar tanto em relação ao que é exatamente o que você vai estar fazendo, mas o que é importante para você, o que é importante na sua vida, né? E aí os seus valores, como você vai estar se sentindo, como o seu trabalho pode englobar e te auxiliar na dinâmica da sua vida, nos seus objetivos pessoais também. A gente não pode separar tanto esses objetivos, né, profissionais, porque senão eles não vão estar alinhados à sua vida pessoal. Então, por exemplo, para mim era muito importante que quando eu fosse mãe, que é um dos maiores sonhos da minha vida, eu tivesse mais de 6 meses com o meu bebê. Era uma coisa que eu nunca conseguia aceitar do mercado, né? De que você gesta uma criança por 9 meses e depois você só tem 3 meses com ela. Mesma coisa para os pais, não só para as mães, né? Quanto tempo
o pai tem com uma criança, né? A gente está a maior parte do tempo no nosso trabalho. Quando a gente começa a ver esse período de tempo como parte da nossa vida, é algo integral, a gente não pode separar, isso é meu trabalho, esse é meu trabalho, essa é minha vida pessoal, numa tão distante, né? Claro, tem ali uma linha, uma divisão, mas se você quiser que tenha, né? Mas isso tudo, o ser humano, ele é visto de uma forma holística, ele é um todo, né? Se você não está feliz no seu trabalho, você não vai estar feliz na sua vida pessoal, e se você não estiver feliz na sua vida pessoal, isso também vai implicar no seu trabalho, né? A gente não troca, né? Não aperta um botãozinho, você não é um robô, você aperta um botãozinho e isso muda. Não, você é um todo, né? A sua saúde, o seu bem-estar, né? Os seus relacionamentos, a sua atividade física, a sua alimentação, o seu trabalho, né? A sua satisfação no seu trabalho, tudo isso implica, né? E a gente vê, às vezes, essa questão da produtividade como algo, às vezes, mecânico, e não é. Não é. Ele faz parte de um todo. Então, se você está inspirado, se você está apaixonado, você vai produzir melhor no seu trabalho. Entende? Porque você está inspirado, você está em amor, né? E se você está feliz no seu relacionamento, você vai produzir melhor, você vai criar, né? Você vai trazer essa criatividade, você vai querer compartilhar. Quando a gente está bem, a gente compartilha isso com o mundo. E foi aí que eu comecei a ver como eu poderia servir onde eu estava, no meu trabalho, no ambiente onde eu estava, com as pessoas onde eu estava, com o que eu estava entregando ali naquele momento para o mundo, entende? Então, independente, né, o significado daquilo que você faz é você que dá. E eu comecei a ver o quanto dentro de mim começou a mudar, como eu comecei a estar feliz ali onde eu estava. E apesar de internamente sentir que era um período, né, que no meu caminho, no que eu nasci para fazer, isso ia mudar. Aquilo foi um processo de aprendizagem para mim, né? E que eu estando bem ali, eu contribuía também para as pessoas que estavam ali, né? E para o ambiente e também para o trabalho que eu estava entregando, entende? Então, se você é um curador, você está curando ali. Se você, né, quer atuar em outra área, você já pode ter a sua experiência ali onde você está. Você já pode contribuir. Então, quando você começa a ver isso, tudo muda. Porque as coisas têm um significado que você dá para elas. E quando dentro de você isso começa a mudar, você sempre vai ser alinhado à frequência que você tá? Você vai criar uma realidade que seja compatível com a sua vibração, com os seus sentimentos, com a sua crença. Então, seja grato, né? Pratique essa aceitação. Quando a gente aceita a nossa realidade, a gente consegue mudar. Então, aceita profundamente. E é um exercício, né? Olhe para as crenças ancestrais, para as crenças na sua infância, o que é que você aprendeu com seus pais, o que você aprendeu sobre o trabalho desde pequeno, né, que você pode estar replicando, e busque inspiração. Sabe como a gente sabe uma crença? Olha pro né, o que trabalha no sacrifício, o que trabalha é duro. Isso é uma crença. Por quê? Olha para o mundo, tem quem faça diferente? Tem. Então é uma crença. Se é uma crença, você pode mudar isso na sua vida. Mudando a sua crença no seu subconsciente. Entendeu? Então, por exemplo, eu comecei a pensar, eu queria trazer a crença de que eu podia criar o meu servir, o meu trabalho, sendo a plena expressão de quem eu sou. E eu me vi fazendo isso
exatamente isso quando eu me vejo, aliás, né, quando eu tô aqui falando com você. Eu tô compartilhando da minha história e o que eu pude, né, viver, transformar na minha vida, né. Quando eu ensino num curso, por exemplo, eh, eu tô fazendo isso, eu tô compartilhando conhecimento, algo que é meu, algo que eu acredito tão profundamente, que mudou a minha vida e que eu tô compartilhando. E não existe nada mais gratificante na minha vida, assim, é muito forte. Eh, Quando eu vejo que o meu servir, né, o que eu pude entregar dessa minha energia, do meu tempo, da minha dedicação, dos meus estudos e das transformações que eu vivi na minha vida para outra pessoa e ela mudar a vida dela. Eu ver as pessoas mudando a vida e auxiliando outras pessoas a mudarem, né? Aí eu vejo o sentido do que eu faço. Para que eu acordo? Para que eu dedico o meu tempo de vida, a minha energia? Trabalho é tempo de vida. Né? A gente está ali no mínimo, trabalhando 8 horas, né? No mínimo, às vezes 10, 12, mais, né? E isso é seu tempo de vida. Então, se você não fizer disso algo que você se realize, algo que te traga sim felicidade, né? E quando eu comecei a ver que o meu trabalho era tempo de vida, isso começou a vir muito forte para mim, né? Que eu precisava estar feliz agora, entende? E, e essa gratificação, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fiz uma primeira sessão, que eu atendi, né, pela primeira vez alguém. E eu recebi ela em casa, foi tipo assim, sábado de noite, 11 horas da noite, eu acho. 10 horas, algo assim. Numa sexta-feira, não foi sábado. Foi sexta-feira, 10 da noite, acredito. Eu ia ter que quase desmarcar porque eu tinha um compromisso antes. Só que ela queria tanto, ela falou, Flávia, eu posso ir mais tarde, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ela chegou na minha casa, a gente fez um atendimento, ela queria engravidar. E foi assim, incrível. Foi muito linda a sessão. E no final da sessão eu tive um processo, né, de canalização, de um guia, né, dela, que veio depois, assim, eu já estava finalizando. E foi a primeira vez que eu tive isso, né, que eu pude receber dessa forma, né, sem pedir, sem me conectar, simplesmente chegou e eu pude ser canal, né, para isso, para essa mensagem. E aquilo me tocou tanto, né, eu estava ali servindo, eu estava ali servindo. E foi a minha primeira sessão que foi paga, assim, e, e foi uma sensação muito diferente de receber aquela troca, né, receber aquele dinheiro. Eu podia sentir a felicidade que ela estava e como ela mudou, né, a partir do momento que ela entrou na minha casa, a gente fez a sessão e como ela estava indo. Ela estava em outra vibração, né? E a gratificação que eu senti dentro de mim, eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu senti o meu servir, o meu trabalho daquela forma. E de receber aquele dinheiro daquela forma também, né? Eu acho que foi uma felicidade muito maior de qualquer aumento que eu já tive, sabe? Antes no mercado, de qualquer trabalho, né? Às vezes passar no estágio, ser contratado, né? No trabalho do que eu queria. Enfim, foi uma sensação muito diferente. E, e até maior do que esses outros momentos da minha vida. Porque era algo como se aqui dentro do meu coração pulsasse, se abrisse.
né? É, 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 e essa é o meu caminho, era o meu caminho, a minha natureza. Não significa que seja o seu, não significa que seja de outra pessoa, era o meu, entende? Então, não é sobre o ambiente onde você está, não é sobre as pessoas que estão lá, é sobre você. Então, traga essa responsabilidade para você. Você é o Criador. E quando você traz essa responsabilidade para você, você pode mudar tudo na sua vida. E busque por inspiração. Né? Eu comecei a ver as pessoas que estavam vivendo algo que eu admirava. Então, eu comecei a ver pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando em prol do meio ambiente, né? Com organizações, com projetos, enfim, e elas estavam criando isso, liderando ações, enfim, e esse era o servir delas para o mundo, era o trabalho e a forma também como elas recebiam, né, dinheiro, troca energética, né, para a vida delas, para manter elas, né, para o sustento delas e também para o lazer. E eu via que era possível criar um estilo de vida onde tudo isso estivesse alinhado. A forma como você quer viver, se você quer viajar, se você quer ter liberdade, né? Se você quer ter liberdade para dividir seus horários de uma outra forma e assim você ter mais tempo com a sua família, com seus filhos, quer trabalhar de casa, ou, enfim, tudo isso você pode criar e busque por esses exemplos. Né? Se alimente desses exemplos. Não fique só ali no redor que você conhece, sabe? Fure a sua bolha e vá olhar o que é que as outras pessoas estão criando, vivendo, porque tem muita gente mudando. Então, isso está disponível para você criar. Isso não é para algumas pessoas. Não é. Não acredite nisso. Você pode criar. Você pode criar tudo. Então, quando você começa a se inspirar, se foi possível para elas, é possível para você também. E pessoas que estão criando, lutando por causas, por missões, a vida delas é esse servir. A existência delas é o servir delas para o mundo. Quanto mais você doa, quanto mais você serve, mais você recebe. Então, traga essa motivação para esse servir, para essa paixão. Porque quando você faz isso, a sua doação, ela não é, você não vai ser egoísta em doar, em se doar, em doar a sua energia. Você vai fazer o seu melhor e você vai buscar a perfeição. Você vai se lapidar para isso. E quanto mais você entrega, mais você é capaz de receber. O universo quer te dar tudo. A gente tem que aprender a receber. E entregar, doar. É isso. Espero que possa ter te ajudado. E comenta aqui pra mim o que você achou, o que você está vivendo. Um beijo, beijo grande.